povo! Visão do Edu! Estamos de volta com a nossa playlist de estatística. Hoje é a nossa aula 2. Vamos falar sobre as medidas de tendência central. Média aritmética, média ponderada, mediana, moda, de dados simples, dados agrupados. Ok? Mas antes de a gente começar nossa aula, aquele pedido de sempre. Está inscrito no nosso canal? Não tá? Se inscreva. Já ativou o sininho? Ainda não? Ativa. Deixou seu like? Ainda não? Deixa aí. Seu comentário, importantíssimo, deixa aí para nós. E no final, é lógico, lá no final, se você continuar comigo até, eu sei que você vai continuar comigo até o final da aula, deixa aquele comentário. O que você achou da aula? Gostou, não gostou? O que você gostaria que a gente colocasse? O que faltou? O que não faltou? Algum exercício? Deixe seu comentário, é importante. E, principalmente, compartilhe o nosso canal. É isso que vai ajudar a gente aí a crescer cada vez mais e levar a matemática para todos os entusiastas. Beleza? Vamos começar a nossa aula então? Vamos lá. Nós vamos falar então das medidas de tendência central, né? Então, nós já vimos na aula anterior que nós temos lá uma pesquisa, fizemos a análise do dado, trabalhamos o rol, né? Fizemos lá uma tabelinha, distribuição de frequências, absoluta, acumulada, frequência absoluta, frequência relativa também, frequência acumulada. E aí, fizemos toda uma análise. Agora, com esses dados, a gente quer ver qual é o comportamento desses números. Então, esses números nos vão levar a um cálculo de média, um cálculo de mediana e um cálculo de moda. Tá? Então, o que cada um desses caras aqui quer? Vamos começar primeiro com a média. Nós temos lá uma quantidade de pessoas, né, com notas, uma sala, por exemplo, e a sala teve lá notas. Nota 2, nota 5, nota 10, nota 9. Somando todas essas notas, dividindo pela quantidade de pessoas, nós vamos calcular quem? A média aritmética. Então, o que é essa tal da média aritmética? Nós, inclusive, temos uma aula específica só sobre média. Aritmética, ponderada, geométrica e harmônica. Então, deixar aqui na descrição, vou direcionar para vocês o link dessa aula. Caso você tenha alguma dúvida, lá está bem legal, que é específico só sobre média. Tá? Hoje a gente vai dar uma pincelada aqui. Bom, como é que a gente calcula essa tal da média aritmética, né? Esse termo aqui, ou essa formulinha, é mais para deixar bonito. Mas o que está escrito aqui nós vamos chamar de x, né? E vamos colocar uma barra em cima, porque a gente está chamando de média. Pode ser xa de média aritmética ou só x. Essa média é o somatório de todos os elementos dividido pelo total. Então, eu estou dizendo aqui, ó, pega o termo 1 mais o termo 2 mais o elemento 3 mais o elemento n, divide por n. Então, se eu fizer essa continha, eu acho a tal da média aritmética ou média simples. Uma propriedade bem interessante é a seguinte, ó, quando você tem, né, um conjunto de dados e você adiciona uma constante k real a cada um desses dados, ou seja, a cada elemento, a média aritmética ela vai ficar ou ficará adicionada nessa k unidade. Então vamos tentar entender isso, que é uma propriedade bacana. Ó. 2 mais 3 mais 1 dividido por 3. 2 mais 3 mais 1 dá 6, dividido por 3. Então, a média entre 2, 3 e 1 é 2. Simples assim, certo? Observe que se eu pegar agora e adicionar a cada elemento lá de cima, ao 2, ao 3 e ao 1, eu vou adicionar uma mesma constante. Vou chamar de 3 unidades. Então, eu vou adicionar 3 no 2, 3 no 3 e 3 no 1. Observe que eu não precisaria fazer essa conta. Era só eu pegar a minha média anterior e somar 3. É isso que a propriedade está dizendo. Olha lá, 2 mais 3, 5. 3 mais 3, 6. 1 mais 3, 4. Dividido por 3, nós temos então 15 dividido por 3 dá 5. O que é o 5? É a média anterior adicionada a k unidades. Isso também vale com a propriedade da multiplicação. Se eu multiplicar cada elemento por uma constante, a minha média fica multiplicada por essa constante. Tá? Eu não escrevi aqui, mas eu vou já deixar elucidado para vocês. O que vale para soma, vale para multiplicação. Então, se eu pegar todos os elementos e multiplicar por uma constante k, a minha média fica multiplicada por essa constante. Legal? Então, isso é a média simples ou média aritmética. No caso da média ponderada, o nome, na verdade, é média aritmética ponderada. Tá? Por quê? A diferença aqui é uma média aritmética? Sim, só que nós vamos escrever de uma ou outra maneira, porque ela tem peso, ela aparece a frequência absoluta, uma quantidade de vezes. Olha só, a formulinha aqui, né, um pouco esquisita, né, toda essa simbologia, mas na verdade o que ela quer dizer para nós? Ó,
vai ser o somatório de cada dado pela quantidade de vezes que ele aparece. E ao invés de a gente dividir por n, o n é o somatório de todas as vezes que apareceram esses pesos. Nossa, Edu, não entendi não. Primeiro dado, quantas vezes aparece? Segundo dado, quantas vezes aparece? Último dado, quantas vezes aparece? O somatório de todas as vezes, ou dos pesos, vai me dar a frequência ponderada. Vamos entender isso dentro de um exercício. Então, o nosso FI aqui são os pesos ou as frequências absolutas, tá? Então, vamos pegar assim, ó, uma loja lá, né, uma hortifruti, até as 10 da manhã, num preço de R$ 2,50 o quilo da maçã, tinha vendido 32 quilos. Das 10 às 11, a um preço de R$ 2,00 o quilo da maçã, ele tinha vendido 13 quilos. E das 11 ao meio-dia, a um preço de R$ 1,40, ele vendeu 5 quilos. A pergunta é, qual foi o preço médio que ele vendeu o quilo da maçã? Então, como é que a gente faz para calcular isso? Olha, eu poderia calcular por média aritmética. Como assim, Edu? O 2,50 não apareceu 32 vezes? Então, é como se eu somasse 2,50 mais 2,50 mais 2,50 mais 2,50, 32 vezes. Mais R$ 2,00 mais R$ 2,00 mais R$ 2,00, quantas vezes? 13 vezes. E R$ 1,40 mais R$ 1,40 mais R$ 1,40 mais R$ 1,40, quantas vezes? 5. Somando todo mundo lá de cima, quantas vezes eu somei o 2,50? Então, tem 32. Quantas vezes eu somei o 2? Tem 13. E aqui 4. Então, esse somatório aqui é o total dos elementos. Somando isso aqui, me dá a média aritmética. Só que eu posso escrever isso de uma maneira mais enxuta, né? Mais simples. 2,5 é o preço do quilo. Quantos quilos eu vendi? 32. Então, 2,5 vezes 32 mais 2 vezes 13 mais 1,4 vezes 5, dividido pelo somatório dos pesos. O que eu vou ter? O resultado da média. Tanto faz a média aritmética ou a média ponderada. A forma de escrever é mais simples, então a gente acaba usando quando tem peso, quando tem uma frequência absoluta, essa maneira de escrever. Tá? Aí nós vamos dividir, então, esse somatório que deu 113 por 50, que é o somatório de baixo, significa que aproximadamente o preço do quilo da maçã foi vendido a R$ 2,26. O que significa isso? Olha lá, que o preço médio do quilo nesse período das 10 da manhã até o meio-dia foi em torno de R$ 2,26. Entendeu? Então, média aritmética simples ou média aritmética ponderada é só a forma como a gente estabelece o cálculo, a sua apresentação. Fica bem claro aqui que a conta é a mesma, só que a forma de fazer, de apresentar, aqui é um pouco mais enxuta. Por isso que na formulinha aqui fica mais simples. Eu pego cada dado e multiplico pelo seu peso, né? Igual uma média de escola. A prova bimestral, por exemplo, tem peso 4 e a prova mensal tem peso 2 e uma atividade tem peso 1. Qual que é a média? Né? Eu vou somar todas as notas, só que cada uma das notas da prova bimestral eu multiplico por 4, porque é 4 vezes. A mensal eu multiplico por 2 vezes. A atividade uma vez só. Eu não vou dividir por 3, né? Eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, peso 4 mais peso 2 mais peso 1, o somatório total vai dividir por 7. Entenderam? Então, essa é a maneira de a gente olhar aí média simples, aritmética, ou média aritmética ponderada. A gente vai chamar só de média ponderada. Média aritmética e média ponderada. Legal? Vamos ver um pouquinho agora sobre a mediana. Isso que a gente está analisando ainda está sendo só em dados simples, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente faz esse cálculo para dado agrupado. O procedimento não muda muito, mas dados simples, soma e divide. Agora da mediana, tá? Vamos chamar de ME. O que é uma mediana? A mediana ela tem por função dividir um conjunto de dados em 2 subconjuntos com a mesma quantidade. Então, você está procurando um elemento que pega um conjunto de dados e divide ao meio. A quantidade de elementos que tem à direita dele é a mesma que teria à esquerda dele. Tá? Mas como é que a gente faz para achar essa tal da mediana? Nós temos que seguir uma regrinha. Primeiro, esses dados devem estar organizados em ordem crescente ou decrescente, ou seja, deve estar escrito na forma de rol, que a gente viu na nossa aula anterior. Se você não lembra o que é rol, é os dados brutos, a gente organiza ele numa ordem crescente ou decrescente. Na sequência, nós vamos procurar a posição mediana. Como é que eu faço o cálculo da posição? Porque eu vou tentar encontrar a mediana nos meus dados, no conjunto de dados, mas eu posso calcular qual posição que ela se encontra. Então, se a quantidade de elementos que eu tenho
for ímpar, eu vou pegar a quantidade de elementos, somar 1 e dividir por 2, eu vou achar a posição mediana. E aí eu vou lá e procuro quem é o número. Se for par, nós vamos pegar o n dividido por 2, achar uma média do n dividido por 2 mais 1 dividido por 2. Nossa, Edu, confuso isso? Não é. Quer ver? Ó? Vamos no exemplo. Primeiro, encontra a mediana nos dados abaixo. Quantos elementos tem aqui? Quantos dados tem aqui? O nosso n é 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Qual vai ser a posição mediana? É a posição, não é a mediana, tá? Estou procurando a posição. Então, ó, segundo ímpar, nós vamos pegar os 5, somar 1 e dividir por 2. Significa que a posição vai ser 6 dividido por 2, nós estamos procurando o elemento que está na terceira posição. E agora temos um problema aqui. Qual que é o problema? Se a gente vier e falar primeira, segunda e terceira posição e disser que é o 15, nós erramos. Por que a gente errou? Porque a gente não seguiu a primeira parte da regra. Ó. Os dados devem estar em rol. Deve estar organizado numa ordem crescente ou decrescente. Então, perceba, qual é o menor dos valores aqui? O 5. Então, eu vou escrever ele primeiro. Na sequência, o 7. Depois, o 8. Depois, o 10. E depois, o... Então, observe que eu deixei ele escrito na forma de rol. Tá? Em uma ordem crescente. Agora eu venho aqui e procuro quem está na terceira posição. Então, quem é a mediana aqui? A mediana desses dados é o número 8. Simples assim. Entenderam? Então, nós vamos organizar primeiro os dados, deixou na forma de rol, aí eu vou lá e calculo a posição mediana. Como a quantidade é ímpar, então é só somar 1 e dividir por 2. Edu, e nesse caso aqui de baixo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nosso n aqui é 6, ele é par. Como é que eu vou achar a posição mediana? Olha só, a posição mediana vai ser calculada assim, ó. N dividido por 2 mais n dividido por 2 mais 1 dividido por 2. Parece confuso, mas não é, né? Qual que é a metade de 6? 3. Quem é o próximo número? O 4, ó. Não é isso? Olha lá. O número, que é a metade, mais 1. Então, 3 mais 1, 4. Então, 3 mais 4 dividido por 2. Edu, isso está dando 7 dividido por 2. Isso está dizendo que a posição mediana, né, vai ser o quê? O valor que a gente está tendo aqui de 3,5. Então, isso aqui é a posição. Tá. Essa posição 3,5 não tem. Você concorda comigo? Essa posição não tem. Então, o que nós vamos fazer aqui para encontrar o nosso elemento? Vamos lá. Primeiro tem que estar em rol. Está em rol? Tá. O certo já está prontinho para nós. Ó. 5, 7, 8, 10, pronto. Qual é a posição 3? Então, isso aqui é a terceira posição e a quarta posição. Então, isso aqui é a posição 3,5. Posição 3,5 não tem, né? 1, 2, 3, olha lá. A posição 3,5 está aqui, ó. Isso aqui não tem. Então, como não tem a posição 3,5, nós vamos calcular a mediana. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar quem está na terceira posição, que é o 8. Vamos pegar quem está na próxima posição, que é a quarta posição. Vamos somar e dividir por 2. Então, lá, a mediana será o número 8 somado com 10 dividido por 2. Então, isso aqui é 8 mais 10, 18 dividido por 2. O que significa? Que a mediana, o número, o valor que divide a mesma quantidade de um lado e do outro, é 9. Observe que 9 não está no nosso conjunto de dados. Ele não está, não aparece aqui. Mas ele seria o valor que ó, divide 1, 2, 3 elementos à direita dele e 1, 2, 3 elementos à esquerda dele. Legal? Então, a mediana é calculada como? Quando tem dados pares, a gente procura, de uma maneira simples, pega a quantidade e divide por 2. Achei a posição mediana. 6 dividido por 2 dá 3. Então, vem aqui, terceira posição. Pega esse elemento e soma com o próximo e divide por 2. Muito mais simples que fazer toda essa conta. Tá? Então, a regra é par, pega a quantidade de elementos e divide por 2. Você vai lá e acha a posição mediana. Soma com o próximo elemento e divide achando a média. Lembrando, sempre na forma de rol. Se não estiver organizado os dados, você erra o problema. Você perde a moda, nós vamos chamar de MO. Ela é um conjunto, né, de dados como sendo aparecidos. Ou seja, eu vou procurar a informação que tem a frequência máxima, que mais aparece. Moda é aquilo que aparece mais.
né? Tá na moda usar piercing. Então, se tá na moda, vai ver muita gente usando piercing. Então, a moda é aquilo que mais aparece, ok? Tá. Como é que a gente pode classificar a nossa moda? A nossa moda pode ser classificada como amodal. O que é amodal? Não tem moda. Então, isso aqui não existe moda. Todo mundo aparece na mesma proporção, todo mundo aparece igual. Modal, eu tenho uma moda. Bimodal, eu teria duas modas. Seria multimodal, né? Teria trimodal, quadrimodal, mas vamos chamar multimodal mais de duas modas. Tá? Então, quando tem mais de duas modas, ou seja, 3, 4, 5 e assim por diante, eu vou classificar como multimodal. Então, vamos primeiro entender como que a gente acha a moda. Dado um conjunto de dados aqui, né, umas informações, como é que a gente acha a moda? Então, nós temos o número 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9. Lembrando que moda não precisa estar em ordem. Eu só coloquei em ordem para facilitar a nossa vida aqui para enxergar. Tá? Quantas vezes aparece o número 2? Aparece uma, duas vezes. E o número 5? Uma vez. E o número 7? Uma vez. E o número 9? Opa, o número 9 apareceu 3 vezes. Ele não apareceu mais vezes que os outros? Sim. Então, existe aqui uma moda. A moda é o número 9. Esse caso aqui, a gente classifica, né, esse conjunto como um conjunto modal. Ou seja, existe uma moda e a moda é o número 9, é o que mais aparece. Tá, tudo bem, Edu. E agora, nesse segundo conjunto? Ó, o número 2 aparece uma vez. O 3, uma, duas, 3. O 4, duas vezes, então não me interessa. Eu já tenho aqui o 3 aparecendo 3 vezes, então eu vou olhar se tem alguém aparecendo 3 vezes. Ou mais que 3, porque ó, duas vezes, uma vez e uma vez, já não me interessa olhar, eu quero achar o que mais aparece. Observe que o número 8 também aparece 3 vezes. Ó. Então, o número 3 apareceu 3 vezes, o número 8 também apareceu 3 vezes. Não tem ninguém que apareceu mais vezes que esses dois, ou seja, todos apareceram no maior número possível, só 3. Então, existem duas modas aqui. A moda é o número 3 e a moda é o número 8. Ou seja, nós podemos classificar isso aqui como sendo bimodal. Ah, entendi, Edu. Então, bimodal é porque eu tenho duas modas. Se tivesse um outro conjunto, por exemplo, se o número 4 aparecesse também mais uma vez, eu teria 3 aparecendo mais vezes. Então, seria trimodal ou a gente já vem e chama de multimodal. Legal? Edu, agora eu estou na dúvida. Apareceu o 2 duas vezes, o 3 duas vezes, o 4 duas vezes, então isso é trimodal ou multimodal? Não. Tem moda? Não. Tem alguém que aparece mais vezes? Não. A mesma quantidade de vezes que aparece o 2, aparece o 3 aqui, então não tem moda. Então, quem é a moda? Não existe. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Não existe moda. Ah, eu não posso colocar o 0? Não, porque 0 é um número, né? Então, não existe moda. Como é que a gente classifica isso aqui? A gente classifica esse conjunto como sendo um conjunto amodal. E é isso aí. Vamos agora pegar um exemplo para a gente tentar entender como se calcula a média, mediana e moda quando os meus dados são agrupados. Tá? Então, imagine que foi dado o seguinte. Uma classe teve nota de 0 a 5, né? E nós tivemos aí alunos que nota 0 poderia tirar, mas nota 5 ninguém tirou. Então, os intervalos aqui foi, tirou 0,1, 0,2 até 1, depois de 1 a 2, 2 a 3, até de 4 até 4,999, não tirou 5. Nós temos aqui as frequências absolutas, ou seja, quantos alunos tiraram nota entre 0 e 1, quantos alunos tiraram nota entre 1 e 2, e assim por diante. Para que a gente possa fazer o cálculo da média, tá? Eu vou abrir aqui duas colunas importantes para o nosso desenvolvimento. Primeiro, como eu não sei qual é a nota de cada aluno, eu sei que tem 3 alunos que têm nota entre 0 e 1, mas eu não sei qual nota que esses alunos tiraram. Até lá no conjunto de dados eu sei. Mas como apresentou aqui a tabelinha para nós não sabemos, então o que a gente vai fazer? A gente precisa achar uma nota média. Ou seja, dentro desse intervalo, eu preciso procurar o intervalo médio. Como é que a gente acha o intervalo médio? A gente soma, né, os dois valores e divide por 2. Então, 0 mais 1, isso vai dar 1 dividido por 2, então nós vamos falar aqui que isso aqui é 0,5.
Tudo bem? Então, o intervalo médio aqui seria 0,5. Legal. Entre 1 e 2, soma dividido por 2, isso aqui dá 1,5. Você percebeu que o intervalo, a amplitude dele é 1. Então, o meu ponto médio vai estar sempre somando 1. Ó. 1 somado com meio, 1,5. Aqui vai dar 2,5. Ó. 2 mais 3, 5 dividido por 2. Aqui vai ser 3,5. Aqui vai ser 4,5. Tá? Lembrando que no somatório aqui nós não temos. Quantos alunos tem na sala? Vamos somar isso aqui. Ó. 17 com 3 dá 20. 30. 30, 35, 45, 43. Tira 2, né? Então, nós temos 43 alunos. Vocês observam que eu não coloquei aqui a coluna da frequência relativa, porque não vai precisar para o nosso cálculo, a gente não precisa nada percentual, então eu não fiz, tá? Mas se quisesse completar a tabela, é só continuar. O que nós precisamos para o nosso cálculo da média? Veja bem, nós precisamos da somatória do PMI vezes o FI. E como é que eu vou achar isso? Nota meio quantos alunos tiveram. Então, eu vou multiplicar esses dois, vou multiplicar esses dois, multiplicar esses dois, multiplicar esses dois, multiplicar esses dois, e vou dividir por esse somatório do FI. Tá? Edu, por que eu estou precisando, então, dessa coluna do FI? Porque lá na mediana, tem uma fórmula meio esquisita lá, que eu vou precisar dela. Então, nós vamos escrever aqui como que a gente monta a frequência acumulada absoluta. Copiamos o 3 e agora a gente soma. Ó. 3 mais 10, isso dá 13. 13 mais 17, isso dá 30. 30 mais 8 dá 38. 38 com 5, 43. E a última coluna aqui não interessa, então bateu. Legal. Então, como é que a gente vai calcular a nossa média? Nós vamos multiplicar esses dois valores, vamos somar e dividir por 43. Você pode fazer isso aqui também na tabela, tá? A gente poderia criar uma coluna aqui, já fazendo o resultado de cada uma das multiplicações, somar, aí o somatório aqui já dava o resultado. Como a gente não fez isso aqui, então, nós vamos calcular a nossa média dessa maneira. Nós vamos pegar o 3, vamos multiplicar por 0,5, mais, vamos pegar o 10, multiplicar por 1,5, mais, vamos pegar o 17, multiplicar isso aqui por 2,5, né? Mais o 8 vezes o 3,5 e nós vamos pegar aqui a quantidade de 5 alunos multiplicado por 4,5. Isso aqui seria a nota média. Né? O valor médio das notas vai ser agora dividido por quanto? Pelo somatório dos pesos. Ó. Então, eu iria pegar o 3, somar com o 10, somar com o 17, somar com o 8, somar com o 5, que a gente já sabe que é o 43. Né? Então, isso aqui é o somatório do FI. Logo, o nosso x-bar aqui é só fazer esse ponto. Fazendo a continha aqui, né, 3 vezes meio, então 1,5, 15, 42, somando tudo 109,5, dividido por 43, nós teríamos que a nota média aí, aproximadamente seria 2,55 ou 2,6. Essa seria a média, né, das notas dentro desse intervalo. Perceberam que a forma de calcular é a mesma, é a somatória de todos dividido pelo total, só que a gente não tem um valor, então a gente precisa achar o tal do PMI. Porque a mediana, ela vai separar os nossos dados, né? Eu vou procurar um elemento que deixe quantidade igual de um lado e do outro, colocando em ordem. Na verdade, isso já ocorre aqui no nosso intervalo, né? Já acontece, porque ó, de 0 a 1 tem 3, depois de 1 a 2 já tem 10, então ele está colocando aqui a ordem, só que eu não sei quem é. Então, nós vamos procurar a mediana através de uma fórmula. Podemos também achar através da ogiva de Galton, só que ele dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Mas, se você tiver isso numa prova lá e apresentar a ogiva de Galton para você, você vai lá e acha ele. Mas eu acho um pouco mais complexo, então depois, se você quiser mesmo se interessar por esse assunto, dá uma pesquisadinha, ogiva de Galton, como que você acha mediana. É bem interessante. Eu não vou colocar nessa aula. Se alguém falar, não, Edu, eu quero saber, a gente faz uma aulinha só para isso, para construção e tal. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? O que está escrito aqui nessa formulinha da mediana? Mediana que eu quero achar. Esse I aqui seria o intervalo inferior, somatório das frequências dividido por 2, pegando a frequência acumulada anterior, com a subtração do intervalo, né? A gente vai chamar de intervalo mediano,
e dividido pela frequência do intervalo. Então, para que a gente possa usar essa fórmula aqui, o que a gente precisa? Primeiro, descobrir aonde é que está o intervalo mediano. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Aonde é que está o intervalo mediano? Qual a quantidade que a gente tem de elementos? São 43. Tá? Se são 43, nós precisamos pegar a metade disso. Ou seja, encontrar o elemento que estaria dividindo esses 43 dados, colocando quantidade à direita e à esquerda igual. Então, para a gente achar essa quantidade, nós vamos usar essa formulinha aqui, ó, essa partezinha da fórmula. O que significa o somatório de UFI dividido por 2? Isso aqui nós estamos achando qual seria a posição, né? Qual seria a mediana, em que lugar que ele está. Então, somatório de FI, 43. Se a gente dividir isso aqui por 2, nós vamos ter aqui metade de 4 é 2, metade de 3 é 1,5, então isso significa que estaria na posição 21,5. Então, isso aqui é a posição mediana. Edu, 21,5 nós não temos na amostra. Tem a amostra 1, 2, 3, tem a 20, tem a 21, tem a 22, mas não tem a 21,5. Mas, na frequência acumulada, nós vamos procurar onde que está esse 21,5. Aqui tem 3 elementos, 21,5 não está aqui. Acumulamos 3 elementos, não está aqui. Acumulamos 30, opa, está aqui. Então, isso significa que essa linha, ou essa classe, é a nossa classe mediana. Isso significa que nós vamos achar a nossa mediana dentro desse intervalo aqui, ó. Então, a nossa mediana vai estar aqui dentro. As informações para preencher lá a nossa formulinha estão todas nessa linha. Entendi, Edu. Então, agora, ó, o que a gente vai fazer para calcular? Quem é o ME? É o que eu quero achar. Quem é o intervalo inicial? Então, nós temos um intervalo que vai de 2 a 3. Então, ó, o nosso intervalo inicial, nesse caso, é o 2. O nosso intervalo final é o 3. Quem é o Fzinho I? O Fzinho I aqui é quantas vezes está aparecendo aqui no nosso intervalo. É o 17. Quem é o Fi anterior? Como assim? Anterior à nossa classe mediana. Se a nossa classe mediana está aqui, o nosso Finho I anterior vai estar aqui, ó. Então é esse cara. Então o nosso Finho I anterior é 13. Observe que agora tudo que eu preciso para preencher na fórmula está lá. Concorda? Ó, ME menos o II, que é 2, dividido por o somatório do Fi dividido por 2 está aqui, ó, 21,5. Menos a frequência acumulada anterior, que é o 13. Isso tudo é igual. Do outro lado, 3 menos 2, né? Dividido por 17. Tá? Então, tudo que a gente precisou está aqui na nossa classe mediana. Aqui, a classe mediana, que a gente encontrou como? Pegando a metade do total dos meus FIs e procurando aqui no acumulado. Para isso que serve. Fazendo essa continha dá 8,5. Vamos multiplicar isso aqui em cruz, só que em vez de multiplicar em cruz, vou pegar esse 8,5 que está dividido e passar multiplicando. Então, ficar 1 vezes 8,5 dividido por 17. Fazendo essa conta, isso aqui dá meio. O menos 2 vai para lá somando, então significa que a mediana é o valor de 2,5. Nossa, Edu, a mediana deu o ponto médio, né? Bateu com o ponto médio. Isso sempre acontece? Não. Tá? A mediana tem que aparecer dentro do intervalo de 2 até 3. Pode ser o 2, mas não pode ser o 3. Certo? E aí, esse cálculo que a gente faz. E você fala assim, pô, Edu, e agora a moda, né? Tá faltando a moda. Como é que a gente acha a moda? A moda é mais simples. Nós vamos olhar aqui nas frequências. E aí, olhando nas frequências, qual que mais aparece? Nesse caso, é o 17. Como o intervalo que mais aparece é o 17, e o intervalo é de 2 a 2,5, qual o valor que eu pego? Eu não sei. Então, nesse caso, a moda vai ser o valor do PMI. Então, para a gente calcular a moda aqui, a gente vai lá e procura. Qual mais aparece? Então, eu venho e olho. 17. Edu, se tivesse um outro aparecendo 17, os dois seriam moda. Quem vai ser a moda? Quando a gente tem intervalo assim, nós vamos pegar o PMI desse caso. Então, quem é o PMI desse 17? Está entre 2 e 3, nós vamos pegar o 2,5. Então, a moda
né, coincidiu com a mediana. Pode acontecer isso? Pode. Uma questão da Famena, em uma pesquisa foram utilizadas 50 mudas de determinados tipos de plantas com alturas diferentes. Considerando as alturas de todas essas plantas, né, essas mudas, eu quero que você calcule a média, a moda e a mediana nessa ordem. Tá? Então, os dados estão aqui, as alternativas estão aqui. Vamos ver como é que a gente resolver esse problema. Bom, perceba. Qual que é o mais rápido de a gente resolver? É achar a moda. Mas aqui tem uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Ledu, a ordem que está aqui, número de mudas e a altura, perceba que o número de mudas é a nossa frequência. E essa é a informação. Então, está invertido. Tá? Logo, o total que a gente está procurando está aqui. Ó. Então, o total número de mudas de plantas é a nossa frequência absoluta. Tudo bem? Então, quando a gente somar isso aqui, aqui tem que dar 50, porque é o que está dito lá em cima. São 50 mudas. Cuidado com essa primeira pegadinha. Bom, vamos achar a moda. Como é que eu vou achar a moda? Qual o número de moda, né, de número que aparece mais? 18, 7, 16 ou 9? 18. Então, se 18 aparece mais, nós temos aqui que a nossa moda vai ser 10. Legal? E aí a gente vem nas alternativas, lembre-se que a média, depois ele quer a moda e depois ele quer a mediana, certo? Então, aqui eu já elimino dois concorrentes. Então, a minha resposta ou está na A ou está na C. Qual dos dois agora é mais fácil? Achar a média ou achar a mediana? Perceba o seguinte, como agora eu tenho um problema onde qualquer dos dois valores que eu resolvo, a mediana é 9, eu já sei que a mediana é 9. Então, eu sou obrigado a calcular a média. Tudo bem? Porque eu já sei que aqui no caso a mediana é 9. Mas como que eu faria para achar a mediana? Percebe que então agora ó, a mediana nós temos aqui 50. Certo? Aonde vai estar a mediana? No 25. Que é a metade do caminho. Só que, como são dados pares, ele vai estar entre os 50 e os 51. Então, eu preciso colocar nessa tabela, aqui, ó, a frequência acumulada para eu entender aonde é que vai estar a minha mediana. Então, vamos lá. 18. Então, eu copio. 18 mais 7, 25. 25 mais 7, aqui já vai dar 32. Podemos parar por quê? O nosso intervalo mediano vai estar aqui entre o 25 e o próximo. Então, olha só. Isso aqui só para você entender. Ó. Se eu colocasse em ordem para achar a mediana, eu teria aqui ó, 10, 10, 10, 10. Quantas vezes? 18 vezes. Quem é o próximo dado? Seria o 13. Aí eu teria ó, 13, 13, 13, 13. Quantas vezes? 25 vezes. Concorda que esse 13 aqui está na posição 25? Quem é o próximo número? O próximo número vai ser a altura 8. Ó. Concorda? A altura 8 está aqui. E aí eu venho e falo, bom, agora a resposta que eu estou procurando vai ser exatamente entre o 25 e o 26. Vou somar e dividir por 2, certo? Tá, faz essa conta. Soma 13 com 8. 13 com 8, isso dá 21. Dividido por 2, dá 10,5. E não deu. Por que não deu? Ah, meu Deus do céu, pegadinha de novo. Percebeu que a ordem está fora? Ó, 4,5, 8, 10 e 13. Então, percebe que é isso que faz a diferença na hora da mediana. Se a gente não colocar isso em ordem, a gente perde a questão. Então, vamos lá. Como é que ficaria a nossa ordem? Do menor para o maior. Então, a menor altura é 4,5. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós escreveríamos 4,5, 4,5, 4,5, onde aqui eu tenho 16 posições. Na sequência, eu vou para onde? Eu vou para o 8. Então, vai começar aqui, ó, na posição 17, eu vou andar até quanto? Olha só, mais 9. Então, isso aqui eu estou andando mais 9 posições. 9 com 17, esse 8 aqui está na posição 25. Percebeu? Olha lá, o 8 está na posição 25. Eu quero achar quem está na posição 26. Agora eu tenho que tomar cuidado. É o 13? Não. Na ordem, o próximo número que vem aqui agora ó, é o 10. Então, quem está na posição 26
é o 10. Como é que nós vamos calcular a nossa mediana aqui? Pegaria o 8, somaria com o 10 dividido por 2. 18 dividido por 2, olha lá. A posição mediana entre 25 e 26 seria 25,5, onde a mediana é 9. Ah, beleza, ó. Então, acertei a mediana. Não precisava calcular, mas eu tenho que mostrar como você faz o cálculo. Legal. Agora a média é assim. Nós vamos multiplicar esses dois, vamos somar e dividir por quanto? Por 50. Então a nossa média agora aqui, ó, seria pegar o 18, multiplicar por 10, mais pegar o 7 e multiplicar por 13, mais o 9 multiplicar por 8, mais o 16 e multiplicar por 4,5. Isso aqui vai ser dividido pela somatória dos pesos, ou seja, o nosso 50. Vamos a mais um exemplo, né? Só que agora sem ser tabela, dando um gráfico. Então ele coloca assim, ó, dado o gráfico a seguir com as notas de matemática de uma turma que tem 30 alunos, calcule a nota mediana. Qual a nota mediana que ele quer? Observe que eu tenho aqui um intervalo de 2 a 4, de 4 a 6, 6 a 8, e a tabela mostra a frequência, ou seja, quantas pessoas tiveram nota nesse intervalo. Então, se eu fosse transformar isso aqui numa tabela, isso ficaria dessa maneira, ó, né? Nós teríamos aqui as notas, certo? E do lado aqui, nós teríamos a frequência absoluta. Então, nós teríamos a nossa média aqui, as notas seriam de 0 até 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, e aqui embaixo nós teríamos aqui o total, né, o somatório. O 2, o 7, o 8, o 6 e o 7. 8, 2, 10, 7, 7, 14 com 6 dá 20, 20, 30. Ok? Legal. Bom, nós precisamos encontrar aqui quem vai ser a nossa classe mediana. Né? Então, nós vamos pegar aqui a frequência, coloco 2, 2 mais 7 dá 9, 9 e 8 dá 17, 17 dá 23 e aqui 30. Legal. Qual a primeira informação que eu preciso? Aonde é que está a classe mediana? Como é que eu vou achar a classe mediana? Eu vou pegar o somatório do FI e dividir por 2. Ó. Ou seja, o meu FI é 30. Se eu dividir 30 por 2, isso significa que a posição mediana está na 15ª. E agora eu preciso procurar essa classe mediana. Então, veja bem, 2 elementos, não está na 15ª posição. 9, 17. Então, 17, o 15 está aqui dentro, concorda? 9, depois vem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, a nossa classe mediana é essa aqui, ó. Encontramos a classe. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar os dados que eu preciso para calcular. O que a gente precisa para calcular aqui? O valor do ME, é o que eu quero. Então, a gente vem aqui e coloca, ó, ME menos o intervalo inicial. Então, eu vou olhar aqui, ó, 4 e 6, então 4 é o inicial. Dividido por metade, que é o 15, menos a frequência acumulada anterior. Então, a frequência acumulada é 9. Do outro lado, nós vamos fazer o 6 menos 4, que é a diferença do intervalo, dividido por quem? Pela frequência absoluta do intervalo, que é 8. Então, agora fazendo essa continha, nós resolvemos o nosso problema. Legal? Então, aqui fica assim, ó. Esse ME menos 4 vai ser igual. 6 menos 4 dá 2. 15 tira 9 dá 6. Então, 2 vai receber o 6 multiplicando. E aqui embaixo, dividido por 8. Observe que a mediana, então, vai ser, ó. Se eu simplificar aqui, né, o 2 com o 8, aqui dá 1 e aqui dá 4. Se eu simplificar o 4 com o 6 por 2, aqui dá 3 e aqui dá 2. Então, 3 dividido por 2, isso aqui dá 1,5. Somado com o 4 que vem para cá, diz que a nossa mediana aqui vai valer quanto? 5,5. Edu, eu acertei? Vamos olhar. A mediana tem que estar onde? Dentro desse intervalo, certo? Aqui que está a mediana. Entre 4 e 6, 5,5 está aqui dentro? Tá. Então, eu encontrei. Ele é o ponto médio? Não, né? 4 mais 6, isso aqui dá 10, metade é 5. Então, não caiu naquele caso anterior. Ele não é igual ao ponto médio. Aquilo lá foi só uma coincidência. Está aí resolvido o exercício. Beleza?
Moçada, vamos encerrando por aqui essa parte da playlist, a nossa aula 2. Vamos caminhando para a nossa aula 3, que vai ser agora as medidas de dispersão, né? Cálculo de dispersão, desvio padrão, variância. E por hoje a gente encerra essa aulinha. Agradeço por você ter ficado com a gente até agora. Espero que você já esteja inscrito no nosso canal. Se não, por favor, se inscreva. É muito importante você estar sempre com a gente aqui. Ative o sininho e deixe aí o seu comentário, colocando o seu like ou dislike, dependendo de como você achou a aula. Mas o seu comentário, sim, esse é muito importante e eu preciso que você esteja conosco sempre aí. Porque o Bizu do Edu sempre vai estar com você, ok? Bizu do Edu, aquele abraço e tchau!